Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou gravando uma pequena série de vídeos falando do autor que marcou demais, principalmente a Marvel, na fase entre 2000 e 2010, 2012, mais ou menos. Um autor que realmente transcendeu a Marvel, passou de todos os limites e compôs uma obra extraordinária. Numa época em que tinha Ed Brubaker, tinha J. Michael X. Krasinski, que também são autores extraordinários. Mark Millar, sei lá, muita gente boa. Mas eu estou falando de Brian Michael Bendis. Né? Já gravei 2 vídeos, porque não cabe, infelizmente, Brian Michael Bendis na Marvel, não cabe num vídeo de 10, 15 minutos, infelizmente não cabe. Eu gostaria de ser um pouco mais sintético, falar um pouco mais objetivamente, mas é muito difícil. Ainda antecipo para vocês de que em breve eu vou gravar vídeos individuais falando de cada uma das obras do Brian Michael Bendis para a Marvel entre 2001 e 2012, mais ou menos, tá? Eu já gravei um primeiro vídeo em que eu falei da fase inicial, falando mais ou menos de Jessica Jones na série Alias, depois a série do Demolidor, que foi a melhor fase do Demolidor em todos os tempos. Me desculpa o Frank Miller, mas a fase Brian Michael Bendis conseguiu superar aquela famosa fase do Frank Miller, que é espetacular, que é sensacional, tá? Mas, com todo respeito, superou. Depois eu gravei um segundo vídeo em que eu falo da fase do Brian Michael Bendis a partir de 2005, mais ou menos, em Vingadores, Novos Vingadores, Poderosos Vingadores, em que ele fez uma coisa extraordinária, trabalhando com um grupo de heróis, o que é muito mais difícil que trabalhar com heróis individualmente, onde você pode dar muito mais margem à sua imaginação, pode fazer muito mais coisa legal. E o que ele fez com a Jessica Jones, que praticamente é uma criação do Brian Michael Bendis, né? E depois com o Demolidor. Mas nos Vingadores ele também fez um trabalho excepcional, sensacional, criou inclusive aquela ideia maravilhosa dos Illuminati, que é uma ideia maravilhosa, né, gente? Sensacional, eu já analisei tudo isso no vídeo anterior. Mas para finalizar, eu acho que nem sei se cabe finalizar, porque é uma obra muito grande e não tem fim. Mas eu vou falar da fase final. A fase final, que eu vou falar a partir de 2009, eu vou falar, por exemplo, de Em Busca do Mago Supremo, quando o Doutor Estranho deu meio que uma desaparecida e os Vingadores precisavam dele. Porque vocês sabem muito bem que enquanto o universo místico da DC tem muitos personagens, é uma variedade enorme no universo místico da DC, no universo místico da Marvel, basicamente só existe o Doutor Estranho. Né? É um universo muito mais pobre de misticismo, né? Na DC é muito maior. Não estou defendendo nem a DC nem a Marvel, eu acho que são rumos diferentes, mas o Doutor Estranho é um personagem fundamental e é um dos meus 5 personagens favoritos, que eu sempre falo, que eu digo, eu tenho 5 personagens favoritos, 5 personagens, todos eles da Marvel, por coincidência, sei lá. Mas aqui os Vingadores vão atrás do Doutor Estranho, porque o desafio que eles estão enfrentando é um desafio místico, é um desafio do sobrenatural. E sobrenatural para heróis normais, convencionais, não dá para competir. Então, Em Busca do Mago Supremo é muito legal, com a arte do Billy Tan e do Chris Bachalo. Não são 2 artistas que eu aprecio muito, mas a história supera tudo e o Brian Michael Bendis se supera absolutamente aqui e mantém aquele nível maravilhoso que ele vinha fazendo nos números nas edições anteriores, tá? Depois disso, vem uma fase que, digamos assim, é a fase final do Brian Michael Bendis e, de certa forma, os editores pediram a ele para retroceder, digamos assim, para manter o status quo. Quando ele saísse das séries dos Vingadores, os personagens estivessem mais ou menos na mesma posição que estavam antes, permitindo que os novos autores continuassem o trabalho da maneira que preferissem. Essa é uma ideia de merchandising, de comércio absolutamente normal. Você sabe que os personagens da Marvel transcendem a autores, a editores, mas eles têm que continuar.
Então, isso aí foi um pedido dele. Então, ele vem com Vingadores do Amanhã, no título Vingadores, tá? Que foi um título também interessante e ele conseguiu manter aquela expectativa, aquele suspense legal que ele sempre fez. As narrativas dele são muito bem construídas em Vingadores do Amanhã, com arte aqui do John Romita Jr. É um artista que eu pessoalmente não sou muito fã, mas que faz aqui um bom trabalho para manter Vingadores lá em cima, né? Eu acho que é o melhor momento de Vingadores na história dos Vingadores, tá, gente? Se o Demolidor dele é tão bom quanto o Frank Miller, o Demolidor, os Vingadores dele é melhor do que tudo que aconteceu antes. Sinceramente, para mim, a melhor fase de Vingadores é Brian Michael Bendis. Vingadores, Novos Vingadores, Poderosos Vingadores, todos aqueles títulos que começaram a sair em função do trabalho maravilhoso do Brian Michael Bendis. Aí depois vem essa aqui, a Era Heróica. A Era Heróica também mantém esse mesmo ritmo, uma história interessante, com arte do Stuart Immonen, que já é um artista que eu gosto mais, do Daniel Acunha, do Mike Deodato Jr., que é um artista também que eu também gosto muito, e do Howard Chaykin, que é um ator, um artista muito famoso, conhecido, já é um dos veteranos aí em A Era Heróica. E vamos adiante aqui. Novos Vingadores, mais ou menos na mesma fase, vai trabalhar Vingadores Sombrios, um desenvolvimento, uma ideia que nasce de Brian Michael Bendis, tá, gente? Vingadores Sombrios é uma ideia que se desenvolve a partir de Thunderbolts. Thunderbolts viram os Vingadores Sombrios no momento em que o mundo fica sem uma equipe de heróis para fazer o papel dos Vingadores. Então nasce aqui, a partir da mente brilhante do Brian Michael Bendis, os Vingadores Sombrios, com arte do Mike Deodato Jr., que já é uma garantia de que você vai ter um material de qualidade. Vale muito a pena isso aqui também, tá? E para finalizar, eu vou sair, ele finaliza, digamos assim, a passagem dele por Vingadores com Vingadores Sombrios, o Brian Michael Bendis, e finaliza, quer dizer, faz um hacking, digamos assim, um hacking do Demolidor, que ele trabalhou durante muito tempo também, de uma maneira brilhante, sensacional, que eu abordei no vídeo anterior, no vídeo número 2, eu falei de Brian Michael Bendis em Demolidor, a partir de 2001 até mais ou menos, se eu não me engano, 2008 ou 2007, por aí. São 5 anos de Brian Michael Bendis no Demolidor, é um trabalho absolutamente espetacular. E ele volta ao Demolidor para fazer tipo um encerramento com um título muito apropriado chamado O Fim dos Dias. Isso aqui é muito bom, gente. É um pouco fora da cronologia, é um pouco um universo alternativo, é uma coisa um pouco diferenciada, porque fala realmente do fim dos dias do Demolidor. Uma nova fase. Deram liberdade ao Brian Michael Bendis para fazer um negócio muito autoral em O Fim dos Dias. E ele faz. E ele faz aqui um trabalho excepcional, muito bom mesmo, com o Mac, com o Janson e até com o Sienkiewicz, que são autores assim muito conhecidos mesmo, tá? E isso aqui é basicamente uma minissérie que não está na cronologia do Demolidor, é fora de cronologia, mas é muito interessante esse embate final entre o Demolidor e basicamente o Mercenário, né? Que é é lógico que o Rei do Crime tem uma função primordial na história do Demolidor, né? O que é uma certa ironia, né? Porque o Rei do Crime nasce como inimigo do Homem-Aranha, mas se torna um personagem extremamente importante no Demolidor, né? É uma coisa legal. Mas o grande inimigo, o grande eterno inimigo se do Batman é o Coringa, do Demolidor é o Mercenário. E aqui ele faz a última batalha entre o Demolidor e o Mercenário, que é absolutamente sensacional. E o Brian Michael Bendis, mais uma vez, se supera, desde que tenha liberdade de criação. Liberdade de criação, liberdade de expressão, liberdade é mais importante na nossa vida que até a nossa vida. Tá? Se você não tiver liberdade para fazer as coisas que você quer fazer, você estará sendo tolhido e não conseguirá executar o que você espera.
Chegou até aqui? Deixa um gostei ou não gostei. E dá um hype nesse vídeo, gente. Por favor, a gente precisa. Até a próxima.